Shema Israel Adonai. Shalom, shalom, Boker Tov a todos, ok? Vamos então, uma vez mais, nos debruçar então sobre aquilo que nós estávamos a começar ontem, ok? Qual o dia que Deus criou o homem, mas desta vez vamos destrinchar realmente as coisas mais ao pormenor. Vamos falar de tudo realmente mais ao pormenor, ok? Para que na realidade conheçamos mais um pouquinho. E uma das coisas que eu vou falar, antes de mais de tudo, é o seguinte, assim, tudo que eu vou falar, ok, é o que acontece comigo, porque assim, à medida que eu vou meditando, à medida que eu vou estudando a Torá, ok, muitas das vezes o Criador, Hashem, me dá visões daquilo que eu, faz-me ver aquilo que eu estou lendo, ok, e então fez-me compreender coisas que quase ninguém conhece, com toda a certeza quase ninguém conhece, ok, e então por isso eu vou estar aqui, ok, destrinchando, e como isto é um estudo muito profundo, tem a ver com a criação do homem, tem a ver com a criação de todas as coisas, ok, então peço que, se eu de alguma vez for um pouco der ênfase em algumas coisas mais que outras, é porque é necessário realmente dar ênfase a essas coisas, ok, e que o Eterno nos ajude, e que o Eterno me ajude a mim a transmitir tudo aquilo que Ele tem mostrado à medida que eu vou estudando, à medida que eu vou lendo e meditando na Torá, ok? Então vamos abrir em Bereshit, capítulo 1, ok? E vamos então começar por aí, ok? Diz assim: no princípio, ao criar Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e escuridão havia sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Vamos então destrinchar novamente mais um ataque a Israel. Vamos então destrinchar sobre isto. Diz assim: no princípio, ao criar Deus os céus e a terra. Okay? Porque é que aqui, neste primeiro versículo, aparece no princípio, ao criar Deus os céus e a terra? Porque ao criar Deus os céus e a terra? Já entendemos que a palavra criar aqui não tem a ver com nada físico, ok? Mas tem a ver sim com algo que é meramente espiritual, como tem a ver com algo como sendo no mundo da emanação, ok? Nós vamos entender isso. Porque que eu falo que isto é no mundo da emanação? Porque diz assim: a terra era sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a face do abismo. Então quer dizer o quê? Aqui está dizendo que a própria terra não tinha forma, que ela era vazia, ok? Por isso a palavra criar aparece aqui. Porquê? Porque ela está dando uma separação. Esta palavra criar está-nos dando uma separação entre aquilo que a terra um dia iria ser, ok, do que ela era no momento em que Deus está agindo, ok? Então o que acontece? A palavra criar aqui, ela aparece para quê? Para que haja uma diferença entre, na realidade, aquilo que Deus está executando neste breve momento, ok? E aquilo que realmente a terra iria ser. Então o que acontece? Criar porquê? Porque ela era sem forma e vazia. Eu não posso criar uma coisa, ok? Na realidade, quer dizer, eu não posso fazer uma coisa quando não existe nada. Eu não posso formar nada quando não existe nada. Então, porque não existia nada, por isso a palavra que aparece aqui é criar. Criar porquê? Porque está sendo criado no mundo espiritual. Aqui está dizendo que a terra já era sem forma e vazia. Então, não havia forma na terra, não havia nada na terra. Para que, na realidade, a palavra aqui não fosse outra a não ser formar. Ok? Não poderia ser a palavra formar. Porque para formar tem que se formar algo da matéria. Se a matéria não existe, entendam, se a matéria não existe, se a terra é sem forma e vazia, logo a palavra aqui que aparece o quê? Criar. Criar porquê? Como eu avisei, como eu havia dito no estudo anterior, criar significa no mundo da emanação. O mundo da emanação é o mundo da existência de Deus, não o mundo da existência do ser humano, ok? Entendam isto. O mundo da emanação, ok? É onde as coisas emanam, onde as coisas têm a sua origem. E onde é que as coisas têm a sua origem? No mundo de Deus.
não no mundo físico, que é o mundo da ação, ok? Então no mundo da emanação, não vou dizer em hebraico que não vale a pena, ok? Mas no mundo da emanação é quando as coisas são formadas. O que é o mundo da emanação? O mundo da emanação é como se fosse o primeiro pensar de Deus, a primeira intenção de Deus, aquilo que Deus pensa que ainda não é físico, na realidade. Isso é o mundo da emanação. O mundo da ação é o nosso mundo, onde as coisas realmente se concretizam. Então vamos entender. Por isso a palavra aqui aparece como criar. Por que criar? Como digo, não sou eu que digo, mas a própria Torá está dizendo que o mundo não tinha forma. Era sem forma e vazio. E era escuro. Ok? Logo, sendo escuro, eu não posso formar nada porque primeiro não vejo. Não posso formar nada porque primeiro não há matéria. Ok? Então dá para entender que tudo é criado aonde? Na mente de Deus. Mas aqui há um segredo muito interessante. Diz assim, a primeira coisa que aparece é, haja luz. Mas como é que eu posso criar alguma coisa sem haver luz? Agora vamos fazer um exercício. Experimentem fechar os olhos e ver tudo escuro. Conseguem ver alguma coisa? Não. Então o que acontece? Quando Deus fecha os olhos e cria dentro de si o projeto da Terra, Ele criou com luz. Porquê? Porque Ele consegue enxergar onde as coisas estão se encaixando. E então por isso é que a Bíblia diz, haja luz. A luz é algo que aparece como haja, porquê? Porque não é feito da matéria. E há aqui duas coisas no livro de Bereshit que têm a palavra haja. Porquê? São duas coisas que não têm nada a ver com a matéria. São duas coisas que, se existisse matéria, não existia a palavra haja. Ou seja, na verdade. Ok? Então o que acontece? Vamos ver a palavra haja em duas ocasiões. Na luz e no firmamento. Porquê? Porque ambas são duas coisas que não dependem de nada físico. Ok? Para existir. Como não depende de nada físico para existir, por isso é que usa-se a palavra haja. Quer dizer, apareça, seja, sem existir nada. Está a entender? Então o que acontece? Como Deus cria, ok? Imaginem eu fechando os olhos. Isto é só um exercício. Eu fechando os olhos, eu para ver o que é que quer que seja criando, na minha visão, eu tenho que ter uma luz. Se eu não tiver luz, na minha visão, eu não consigo ver nada. Está tudo escuro, não consigo ver nada. Então o que acontece? Essa luz é criada no mundo da emanação, logo ela é a primeira coisa a ser formada. Ok? Por isso a Bíblia diz, a primeira coisa é, haja luz. Ok? E houve luz. Ok? E houve luz. E o mais engraçado é que aqui diz assim, olhem bem, e viu Deus que a luz era boa, e Deus parou entre a luz e a escuridão. Como é que então existe dia e noite? Não, aqui está falando, separou a luz da escuridão. Não estamos a falar do dia nem da noite ainda. Porquê? Porque o dia e a noite, conforme nós vemos, só pode acontecer com o quê? Com a existência do Sol e da Lua. Porquê? Hoje, agora, é dia aqui em Portugal. No outro lado do globo é noite. Porquê? Porque o Sol está voltado para cá. A Terra está voltada... A parte de Portugal está virada para o Sol. O outro lado não está. Então é noite. Okay? Então, a concepção do dia e da noite, okay, só existe, na realidade, com Sol e com Lua. Mas como ainda não havia criado Sol e Lua, aqui há uma concepção diferente. Ok? Que é a luz e a escuridão. Ok? E vamos ver isso, ok? Bem claro. E disse a Deus, ok? E disse a Deus, agora onde é que está? Perdão. Em palavras sobre... E disse a Deus, haja luz. E houve luz. Como vem a luz, houve sem necessidade da matéria, porque a luz não precisa da matéria para existir, ok? Mas ela existe, ok? Desde o momento que Deus a cria dentro de si, na criação, ou criar a criação, logo ela passa a existir, ok? Para que entendam isto. E Deus viu que a luz era boa, e Deus parou entre a escuridão e a luz. Entre a luz e a escuridão. Como vi aqui não está a palavra dia e noite. Porquê? Porque a concepção dia e noite, só ela passa a existir quando existe o quê? O Sol e a Lua. Mas diz o quê? Luz e escuridão. Estão vendo a concepção completamente diferente? Porquê? Tudo isto é no mundo espiritual. Ok? Nada ainda no mundo físico. Mas entendam. E houve luz. E Deus viu que a luz era boa. E Deus parou entre a luz e a escuridão. Volto a dizer. E depois diz assim, e disse Deus à luz, e chamou Deus à luz dia, e chamou a escuridão noite. E foi tarde e manhã, dia seguinte. Quer dizer o quê?
na concepção de Deus, ok? Como nós vemos aqui, a luz é o dia e a escuridão é a noite, para nós, ok? Para nós não há concepção de luz e escuridão, há dia e noite, ok? Para que entendam. Depois diz assim, e disse Deus, haja um firmamento no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Novamente a palavra haja é a segunda questão que eu falei, que existe sem precisar da matéria, por isso é que haja. A partir daqui para baixo não existe mais a palavra haja. Porquê? Porque tudo quanto vem a existir, vem a existir através da própria matéria. E nós vamos entender isso à medida que eu vou falando, ok? Tudo isto é para que entendam na realidade, ok? O que é ser criado, como diz aqui no princípio, é o criar Deus, ok? Eu estou relatando aquilo que realmente Deus criou no princípio, ok? Para que entendam. Então o que é que acontece? Disse Deus, haja um firmamento entre águas e águas. E haja separação entre as águas de cima e as águas de baixo. Muita gente não entende o que é este firmamento. Muita gente diz que este firmamento é as nuvens. Não é. Este firmamento não é as nuvens. Este firmamento é uma camada que vai separar as águas de baixo, que é a terra, das águas de cima, que é os céus. Ok? Então o que acontece? A separação, o firmamento é aquilo que nós chamamos de céus. As águas de cima, ok? É algo bem mais profundo. Por isso é que nós, quando olhamos para o céu, ele é azul. Porquê? Porque a água torna esse tom azulado, ok? E o mais interessante é o seguinte, é assim, como é que os seres espirituais se movem? É como os peixes se movem nas águas, não é? Eles não necessitam nada físico, ok, para se mover. Então, as águas de cima mostra como se fosse o sentido físico das águas em baixo, ok, os peixes. Então, os seres espirituais se movem nas águas de cima, ok? Já vamos entender porque é que os planetas também não se chocam uns com os outros. Tudo tem a ver com essas águas de cima. Tudo tem a ver com esta questão que, como eu digo, tudo isto eu cheguei à conclusão. Porquê? Porque à medida que eu ia lendo, o Criador ia mostrando como é que são as coisas, ok? Por isso não se chocam os planetas, por isso muita coisa acontece no mundo das águas de cima, ok? Que nós não temos como entender no mundo das águas de baixo, ok? Então o que acontece? Então Deus cria, ok, essa expansão. Por isso é que volto a falar, haja, ou seja, porquê? Porque não depende da matéria. Tudo que não depende da matéria, vocês vão encontrar o termo como haja ou como seja, ok? Sempre vão encontrar este termo usado. Agora, quando tudo já depende da matéria, já é completamente diferente. E nós vamos entender isso à medida que vamos estudando e vamos debruçando, ok, sobre a questão do livro de Gênesis. Isto é muito importante, principalmente sobre a criação. Os maiores segredos que Deus mostrou-me têm a ver com a criação. Outros mais, sim. Outros segredos Deus havia-me mostrado à medida que eu vou estudando, ok? Mas estes eu quero realmente que venha à tona e que se descubra e que o ser humano entenda isto para quê? Porque é importante entender Deus, é importante entender o poder de Deus, o poder que é infinito, o poder que é ilimitado. Se a gente começa a compreender isto, começamos a ver a dimensão de Deus, que é muito para além daquilo que nós possamos imaginar, até mesmo, ok? Por isso é que é importante nós entendermos isto. Bem, estamos então na criação do firmamento. Ok? E a Torá nos ensina que há águas em baixo e águas em cima, e existe um firmamento dividindo essas mesmas águas, ok? Como esse firmamento não é matéria, por isso a palavra haja aparece aqui, ok? Vamos então, e diz assim, e Deus fez o firmamento e separou entre as águas de baixo e as águas do firmamento e as águas de cima do firmamento. Assim foi. E Deus chamou ao firmamento céus. Okay? Como podem ver, céus. Então quer dizer que o firmamento é os céus, não são as nuvens, ok? É os céus e águas realmente acima dos céus, ok? E foi tarde e foi manhã o segundo dia. E agora aparece uma coisa muito interessante e diz assim, e disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus em um só lugar e seja o elemento seco. Eu vou explicar mais ou menos como é que Deus mostrou isto, em relação a esta questão, como é que Deus mostrou conforme eu estava estudando. É como se fosse alguém arrebatando aquelas águas, pondo-as para um lugar só e aparece uma porção seca, assim como se fosse a minha mão agora, ok? Assim Deus mostrou, como se fossem os braços de Hashem, do Criador,
juntando as águas para um lugar, ok? E fazendo sobressair o elemento seco. E o mais interessante de tudo, ok? É que esse elemento seco era sólido, era completo. Não existia aquela divisão dos continentes, nada disso. Era um pedaço de terra completo. Completo. Okay? Por isso é que nós vemos em muitas passagens da Torá, e a terra toda ela era preenchida. Naquela altura sim. Porquê? Porque a Terra não havia aquela divisão. É claro que essa divisão dos continentes ela se dá à medida que o planeta Terra se expande, ok? Porque o universo também se expande e conforme se expande o universo também se expande o planeta Terra, ok? Isso são coisas que também o Criador me transmite, me ensina-me várias vezes em relação a essas coisas, ok? Por isso eu estou tentando transmitir, ok? Mas tudo isso são segredos, ok? Mas não interessa. Então o que é que acontece? Okay? Imaginem como o Criador abraçando as águas todas para um só lugar e aparece a pressão seca. E assim é. Ok? Então o que é que acontece? Tudo isto, ele é executado aonde? No mundo da emanação. Ok? No mundo da emanação. E nós vamos perceber isso porquê? Porque quando começamos a analisar a criação, à medida que vamos estudando, ok? Vamos aprender, vamos vendo que as coisas não são postas no lugar. Não são postas cada coisa em seu devido lugar, ok? Quer dizer o quê? Uma coisa é à frente da outra e a outra é à frente da outra, ok? Como por exemplo, a Bíblia, se nós lermos aqui, ok? No terceiro dia, praticamente, já vai existir coisas mais sem haver ainda sol e lua, ok? Vejam bem, assim, e ajuntem-se as águas debaixo dos céus, em um só lugar, e seja o elemento seco. E assim foi, e Deus chamou o elemento seco terra, e a reunião dos mares e das águas chamou mares. E viu Deus que era bom, e disse Deus, produz à terra relva. Vejam, relva, como é que pode existir relva? Erva, flores, plantas, árvores sem sol e lua. Não pode. Não pode existir. Não pode existir. Aqui está uma dica bem clara, uma dica bem clara, que isto é no mundo da emanação. Não no mundo da ação em si, mas no mundo da emanação. Ok? Ainda tudo está sendo criado. Entendam? Criado como sendo na imaginação de Deus, na cabeça do Criador. Ainda que Deus não tenha forma física, ok? Mas assim se processa, ok? Então entendam uma coisa, é assim. Vemos aqui então que está sendo criado plantas, árvores, tudo mais, como diz aqui, vejam bem, ora, e disse Deus, produz a terra erva que dá semente, árvore de fruto que dá frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. Se nada disto ainda existia, como é que pode ser isto? Então dá para entender que realmente assim é. Deus chama as coisas que ainda não existem como se já existissem. Deus fala aquilo que não é, como sendo real. Porquê? Porque Deus tem esse poder. E é isso que me fascina em Deus. E é isso que me apaixona. Faz-me apaixonar muito mais por Deus. É isso que me faz muito mais a chegar-me a Deus. Porque Ele tem este poder. O ser humano não tem, mas Ele tem. E é isto que o faz ser diferente de todos os outros deuses. Porque só existe um Deus. O Criador de todas as coisas. O Deus de Avraham, Yitzhak e Yaakov. Vamos ficar por aqui, ok? Amanhã, ou mais logo, talvez terei a continuação. Isto, como eu disse, isto será um estudo bastante longo, ok? Com muitas revelações, com muitas bombas, ok? Coisas reveladas que o Eterno mostra a mim, vou transmitir a vocês todos. Shalom, shalom, daí traot, shalom, shalom. E não se esqueçam, rezem pela paz, Jerusalém, Am Israel Chai, shalom, shalom. Adonai Elohim